Bom dia, meus amados. Estamos hoje novamente num sábado, dia 11 de março de 2023. Hoje nós vamos trazer mais um tema que eu acredito que vai auxiliar um pouquinho mais no entendimento e no despertar das consciências, porque estamos realmente num tempo que a consciência começa a compreender tudo que nós vivemos nesse planeta, denominado de provas e expiações. Estamos finalizando esse ciclo de dor e sofrimento. A nova Terra que está chegando não é mais de provas e expiações, mas sim de um mundo de regeneração. O aprendizado continuará, mas não mais com dor e sofrimento, porque não existirá mais nem provas e nem expiações. Não haverá mais aquilo que comumente se chama de erro, nem de pecado e nem qualquer outro nome que queira dizer, né? Principalmente aquilo que não é luz, que não é amor. Esse mundo que nós estamos finalizando é um ciclo longo que existe desde que a Terra recebeu aqui as primeiras levas de almas que vieram experienciar este mundo de provas e expiações. Alguém me pergunta sempre: por que existe o mal? Por que existem as doenças? Por que existe isso? Por que Deus criou isso? Por que Deus criou aquilo? Por que Deus permitiu ou não permitiu? Olha, em primeiro lugar, eu nem respondo porque eu também não posso dizer por que que Deus permitiu, porque criar ele não criou, né? Tanto que o título do áudio de hoje é exatamente isso. Deus não criou as doenças. Tudo que existe no planeta, tudo que existe no sistema solar, tudo que existe na galáxia, nos universos, nos multiversos e no cosmo infinito, é criação da luz, é criação da fonte, é uma consciência que está lá, já falamos isso tantas vezes, que essa consciência também é conhecida, porque nós temos que dar denominação às coisas, então é conhecida como Deus, o Criador. Mas tem muita coisa que ele não precisou criar. Ele deu a liberdade das suas criaturas continuar a criar. Nós somos co-criadores, mesmo aqui na terceira dimensão, imagina nas dimensões superiores. O quanto nós podemos criar. Nós podemos criar planetas, estrelas e galáxias nas versões mais elevadas de nós mesmos. Então Deus não precisou criar tudo. Ele criou a árvore cheia de sementes. E as sementes se espalham por aí, criam novas árvores e novas sementes e novos frutos e novas árvores, novos frutos e novas sementes e assim por diante. Essa consciência ela não cessa jamais, porque ela cria a todo momento e as suas criaturas que derivam desta consciência continuam a criar. Não é fácil compreender isso com a mente da terceira dimensão, mas agora nós estamos começando a alargar essa consciência e aquilo que parecia difícil de compreender está ficando cada vez mais fácil. Aqui nesse planeta de terceira dimensão é um dos mundos mais distantes da fonte, onde menos consciência há em cada fractal de alma e ainda está submetido ao véu do esquecimento. Por isso dizem as informações que a Terra é uma das escolas mais duras do universo, do cosmos, porque criar na escuridão não é fácil.
Seria a mesma coisa que você pegar uma pedra bruta, uma madeira bruta e torná-la uma escultura, uma obra de arte, fazendo um trabalho na completa escuridão, sem enxergar nada. Não é nem um pouco fácil. Então, numa vez que essas almas aqui no planeta Terra experienciaram a dualidade, as provas e expiações, um sistema de ação e reação, é notório que muita coisa coube aos humanos criar. Eles tiveram o livre-arbítrio de vir para esse planeta e co-criar aqui. Ser também deuses, porque dentro da sua devida proporção, se a semente é daquela árvore, aquela semente produz outra árvore igual àquela. Então, o que está na fonte está também na parte, e o que está na parte está no todo, que é a fonte, como já dissemos também, né? Se o mundo é de provas e expiações, o que significa isso? Você participa das provas, que é o aprendizado, para aprender, como numa escola tradicional. Uma vez que você aprendeu as lições, mas não guardou seu significado, você vai passar por provas para relembrar aquele aprendizado. E quando essas provas não são superadas, existe o ressarcimento como um débito. Porque a vida não deixa de ser uma contabilidade com débito e crédito. Não passando nas provas, o aluno precisa fazer alguns trabalhos extras, provas extras, recuperações, estudos adicionais. Então vem algumas lições diferentes para que ele desenvolva a sua capacidade de entendimento daquilo que aquela escola quer ensinar. E essa escola da Terra proporciona que as almas aqui encarnadas aprendam a dualidade, as duas faces da mesma moeda. Já foi dito aqui muitas vezes, numa encarnação a alma experiencia um papel, não importa qual, mas dentro daquilo que a gente chama do bem, e na outra vem e experiencia o oposto, o outro lado da moeda, aquilo que nós denominamos de mal, né? O mocinho e o bandido, como já foi dito também numa mensagem anterior. Quando a alma aprendeu uma lição, ela já sabe o significado da ação, sabe exatamente as consequências, sabe o outro lado que passa, aquela pessoa que sofre essa ação. É sabido, poxa, eu vou fazer isso, outra pessoa vai passar e vai sentir isso. Por que então a alma recai novamente na experiência que já aprendeu? Obviamente que ela tem vantagens, dá status, dá poder, dá dinheiro, dá ganhos, dá não sei o que, não sei o que. Tanta coisa, né? Que a pessoa faz porque tem essas vantagens. Porque todos os encarnados na Terra sabem as consequências de fazer uma ação ou outra. E fazer dentro do lado da boa intenção e da má intenção também. Nessa circunstância, sabendo que aquilo lá não é lícito, a alma incorre num deslize, uma queda de frequência. Voltou para trás um pouco, precisa recuperar esse espaço, esse tempo, essa energia. A gente chama isso depois de resgate. Muitos conhecem isso como karma. O resgate é necessário.
Não é possível avançar nessa escola, a alma não avança em termos de evolução, de ascensão, sem fazer esse resgate. O resgate também é denominado de expiação, pagamento, expiar. Então, se na prova não foi bem sucedida, a alma precisa contribuir com algo que vá resgatar esse débito, harmonizar aquilo que ela desarmonizou. Estando agora no final de um ciclo, e não somente nesta encarnação, os últimos milênios. Nos últimos milênios começaram a vir as doenças. Não existiam tantas doenças, existia muito pouca coisa até alguns milênios. Pelo que nós entendemos aqui, recebemos de mensagens, provavelmente ali no tempo de Atlântida, que a Atlântida fundou há 13 mil anos, mas ela existiu por um longo tempo, né? Dezenas, centenas de milhares de anos. A Atlântida funcionou como um continente muito evoluído, com tecnologias muito avançadas. Provavelmente não existia tanta doença, tinha outras formas de resgates. Mas a humanidade, as almas que formam a humanidade da Terra criaram tantos débitos no decorrer das sucessivas encarnações que talvez não tinha mais tantas opções de pagamento, que são as moedas de troca. Aí começaram a surgir as doenças como uma possibilidade. A energia da humanidade foi criando as doenças, porque sim, a doença é uma energia criada pelos humanos. Não foi o Criador que criou a doença. Nós criamos tudo, inclusive as doenças, para servir de moeda de troca. A alma poderia voltar, pagar os seus débitos com boas obras, como antigamente, né? Como o tempo da Lemúria, o tempo da Atlântida e as civilizações antigas dos milhões de anos atrás. Não era preciso tanta dor, mas pagar com boas obras, sem saber que está devendo. Será que alguém, em sã consciência, escolheria uma vida de boas ações só porque, de repente eu tenho dívidas lá numa vida passada, só vou fazer boas ações? Num mundo competitivo como os humanos transformaram o planeta Terra, eu acho que isso é quase que descartável. Por que descartado? Porque não tem como fazer. As pessoas não fazem mesmo. Então, aos poucos, foi criando essa energia que se transforma em doenças para que a humanidade possa quitar seus débitos através da dor. É mais rápido. Uma alma em débito de uma vida passada, ela escolhe numa vida única pagar um débito ou vários débitos com uma doença. Tantos dias, tantos meses, tantos anos, com uma tal intensidade. É uma balança. Colocou na balança, deu empate ali, zerou a conta, né? Então as doenças se transformaram em ferramentas de resgates, de dívidas, de alma. Não importa o que se fez lá de débitos no passado, a doença quita. É um plano da alma, já foi falado aqui também que todos nós somos almas que encarnamos tantas vezes e lá entre os períodos das encarnações tem aquele tempo no além-túmulo, que a alma fica no astral, ela lembra do seu histórico todo, ela faz uma avaliação do seu passado, ela vê exatamente o ponto que ela está na evolução. Quantos débitos tem, quantos créditos, o que falta aprender, as lições que já aprendeu. Ela faz uma avaliação e faz um projeto reencarnatório mais uma vez.
Ela conhece o futuro, ela encaixa aquele projeto naquele futuro, no lugar que ela vai nascer, na cidade, no país, na família, as profissões que ela vai exercer, as pessoas que ela vai ter perto que vão facilitar, tudo está projetado. E ela pede um tempo de vida. Eu preciso de 50, 80, 90, 100 ou 70 anos, né? É o tempo que ela pede. Esse tempo é concedido e ninguém tira, a não ser pelo suicídio. Já foi dito isso também muitas vezes. Então, as doenças são uma escolha. Claro que a alma não escolhe como prioridade a doença. Ela coloca todas as possibilidades possíveis. A doença é o último cartucho, como se diz. Se ela não fizer nenhuma outra ação de pagamento com qualquer outra moeda, a doença vem e faz zerar a conta no final da vida. Ou durante a vida, geralmente no final. Por isso que a maioria das pessoas ficam doentes mais no final da vida. E não é porque são velhos, não. Porque ficar velho não significa que tem que ficar doente. A doença é uma opção. Uma opção da alma. Se eu não pagar com amor, se eu não pagar com gratidão, se eu não pagar com caridade, se eu não pagar em boas obras, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não... Enfim, a alma coloca todas as possibilidades. E essas oportunidades vêm depois durante a vida. Mas as pessoas normalmente gostam de ficar na zona de conforto. Então elas descartam todas as possibilidades. Vai sobrar só aquela última, que aquela não tem como fugir, a doença. Isso é uma coisa muito, muito certa, porque é assim que as informações são passadas por aquelas almas que nos amparam, que sabem das coisas, né? Por nossas versões também de alma mais elevada. São informações que vêm de consciências mais elevadas. Nós não podemos aqui discutir isso com a nossa limitação de consciência. Temos que, no mínimo, dar crédito e pensar, ao menos, na possibilidade de ser realmente assim. Porque duvidar de tudo também não adianta, né? Como dizemos sempre, agora é o tempo de crer para ver. Não tem mais tempo de ver para crer. Não dá mais tempo. Estamos na última encarnação, na dualidade da Terra. Depois desta encarnação, só tem duas opções. Ou herda a nova Terra ou vai para o exílio. Nós temos essa oportunidade, esta vida atual. A última encarnação na dualidade. Só que tem algumas ditas doenças. Olha como as coisas começam a clarear. Algumas ditas doenças não são resgates. Já sabíamos anteriormente que algumas doenças podem ser parte da missão de alma. Uma alma abnegada ama tanto aquelas pessoas que estão naquele grupo familiar e elas precisam fazer um passo grande de esforço para se melhorarem através da solidariedade, da caridade, da aceitação, da paciência, de tantas coisas. Então vem uma alma no meio daquele grupo de família e vai passar por uma doença no final da vida, ou seja lá quando, no meio da vida, que envolve toda a família, e a família na dor começa a se transformar, porque a dor é uma ferramenta que vai polir a pedra bruta numa bela de uma estátua, né? Muitas vezes é necessário isso. Então aquela alma vem numa missão. Nem sempre ela tem um resgate, ela vem na missão. Ela vem. Nesse caso, aquela alma, ela está lá num estado de dor, mas ela não sente tanto. Ela sente menos do que aqueles que estão ao redor dela.
E muitas vezes essa alma fica em coma. E estando em coma não tem problema. Ela não sente nada, porque a alma não sente dor, é o corpo que sente. E um corpo que está com a consciência em coma não sente absolutamente nada. Então são muitas possibilidades. Neste caso, em específico, tem também outras situações. E esta é uma situação bem importante. Até já muitas vezes perguntaram isso lá nos textos, em forma também individual. Até no texto de quarta-feira eu vi que tinha uma pergunta e nem respondi porque eu pensei, já vamos fazer o áudio, então não vamos responder. Vamos fazer por aqui a resposta, né? Certas síndromes, por exemplo, que vêm agora tanto em voga, né? Vamos falar de uma em específico, a síndrome do autismo. Será que é o que estão dizendo? Tem tudo, tanta informação e tanta teoria. E muitas orientações que vieram através de canalizações conferem, porque convergem para um mesmo denominador comum, estão dizendo uma coisa que nós temos que levar em conta. Não vamos aqui discutir se é doença, se não é doença, por que é, por que não é, porque não sei o quê. Vamos colocar aqui o que veio até aqui de informações. Se tem outras possibilidades, aí não se sabe. Eu não saberia dizer aquilo que eu não recebi de informação. Muitas crianças, aliás, todas as crianças que nascem agora são sementes estelares. Elas vêm com uma energia muito adiantada, com um corpo já cristalino, mais adiantado que o nosso. Enfim, elas vêm com uma situação energética, uma frequência muito adiante da situação do restante da humanidade e também do planeta Terra. Então elas têm dificuldade em se adaptar na energia que ainda vibra aqui, seja da Terra, seja das pessoas, seja das coisas que aqui existem. E para que elas não sintam tanto essa diferença, elas vêm numa condição que limita um pouco elas, seja nas atividades, seja na consciência, seja nos afazeres, seja na vida comum, né? Na convivência com as pessoas. Então, muitas escolhem a síndrome, né? Que nós conhecemos como autismo. Nós vamos ver mais adiante, quando as revelações chegarem, nós vamos ver quem são essas almas encarnadas ali. São todos seres muito especiais, almas elevadíssimas. E elas vão ter uma missão, com certeza. Não chegou a hora delas entrar em ação. Por isso elas estão lá, não se importam muito com a vida ao redor delas. Quanto mais elas ignoram a vida ao redor delas, ou parece ignorar a vida ao redor delas, porque podemos estar muito bem iludidos com as aparências, né? A gente não sabe lá naquela consciência exatamente como elas desenvolvem os seus raciocínios, né? Mas parece que elas não estão nem aí para o mundo. Quanto mais parecem desligadas, mais grandiosa é a missão delas e mais avançada está a frequência delas. Eu tenho a convicção que não tem nenhuma dessas crianças doente. E posso até não ter todas as informações que vêm das esferas superiores. Mas o que eu já recebi de informações me dão
Pelo menos esta deu dizer que elas não são doentes, que são realmente missionárias. Então, se você tem uma criança com autismo, eu diria que você deve começar a pensar que a alma extraordinária está ali do teu lado e do que ela será capaz mais adiante. Às vezes a gente precisa dar uma, como se diz, uma soprada nas cordas vocais, né? Porque nem sempre a gente consegue falar tantos minutos sem dar um pouquinho de cócega na corda vocal, né? Então a família que tem em seu seio alguma criança, e eu posso dizer que não é só a questão do autismo, ali entra outras situações também que provavelmente estão enquadradas numa situação similar, parecida, enfim, próxima disso. Nós temos verdadeiros seres iluminados, esperando o momento certo de exercer a sua missão. E essas criaturas não vieram para passear e não vieram para pagar karma, que elas não têm karma. De jeito nenhum. Isso aí é muito diferente daquilo que se imagina. E não é karma para os seus familiares também, como no caso de certas doenças, né, que eu já citei antes. Os tempos estão se afunilando, estamos muito próximo dos principais eventos que ainda ocorrerão dentro dessa janela de tempo que eu já citei aqui várias vezes como sendo o olho do furacão, né? E depois, quando a gente passar para o outro lado do olho do furacão, que não deve demorar muitos anos, nós vamos começar a entender o que realmente tinha nesse olho do furacão, que é a transição final do planeta Terra. Muita coisa está sendo usada em favor ainda daqueles que tentam dominar a humanidade por mais um pouco de tempo, porque eles já perderam o controle faz algum tempo, mas eles ainda tentam dominar. E eles se utilizam, inclusive, destas situações para aplicar sobre as consciências humanas desinformações, interesses, principalmente da grande indústria farmacêutica e outros interesses também que a gente sabe o que tem por trás de cada coisa. Mas não tem problema, está tudo indo para o seu final. Aquilo que a gente vê ali fora que parece que está piorando é aquilo que está indo embora, está dizendo tchau, está gritando, está levantando a bandeira, tirando o chapéu, jogando para cima, fazendo poeira e às vezes gritando desesperadamente também, né? Então faz barulho. A despedida é sempre uma forma de gritaria, né? Muita gente, né? O caos é assim, está mostrando que as mudanças estão sendo finalizadas. Não há nada fora do plano divino, mas nem tudo o que está dentro do plano é criação do divino. O divino criou o plano e nós executamos o plano. Cada um da sua maneira, cada mundo com as suas peculiaridades, cada família de almas dentro de seus planetas, suas estrelas, com as
situações e as condições que existem naquele lugar, né? E aqui na Terra não era diferente, não foi diferente e não é diferente. Aqui a humanidade tem a liberdade de escolha. Tudo é opção. Inclusive, fazer o bem, fazer o mal, repetir o erro, permanecer mais tempo numa situação de dor, reencarnar mais vezes em planetas inferiores. Quem gosta de falcatrua tem oportunidade agora, não ascensionar, ir para um planeta inferior, ficar lá mais lá 1 milhão de anos, não tem problema. Se lá também ficar ainda pouco, tem mais outro lá na frente, depois que aquele ascensionar. O Criador disse, levanta-te e anda, vai. Crie mundos e faça o que você achar que deve fazer, mas tu vai sempre aprender e um dia tu vai voltar para casa. Não tem pressa. Mas aquele que quer agora sair desse mundo de dor e sofrimento, tem que estar com pressa. E é preciso apressar mesmo, porque o tempo está se esgotando. Vamos olhar então com carinho, com atenção, cada situação, cada coisa, aquilo que a gente compreende. Vamos aprofundar aquilo que a gente não compreende, vamos deixar de lado, mais adiante vem de novo alguma informação. O importante é que a vida é uma beleza, um experimento único. Já foi dito que a Terra é um dos planetas onde as almas enfrentam a escola mais dura que pode existir em todo o cosmos. Sair dessa escola aprovado dá um gostinho diferente, não dá? Ah, tem muitas escolas que são referência. Não é assim? Aquela escola lá é referência nacional, planetária. A Terra é uma referência. Não só dentro da galáxia, todo o universo. Puxa, agora sim, né? Nós vamos nos valorizar. Somos alunos que vão sair de uma escola das mais importantes do universo. Mas bem que tem muita gente que diz, eu me arrependo de ter encarnado na Terra. Pergunta para aqueles alunos que saem das escolas mais conceituadas do planeta, se eles se arrependeram de estudar naquela escola, depois que estão formados. E assim eu diria, pergunte um dia lá adiante para aqueles que forem agora aprovados na ascensão das suas almas agora nesse tempo final de provas e expiações. Vamos perguntar para essas almas depois, se arrependeram de encarnar na Terra e passar por toda a experiência? Eu posso dizer com toda certeza, eu aposto que não tem nenhuma alma que vai dizer que se arrependeu. Então, nós temos, sim, também as escolhas. Sofrer ou não sofrer com cada situação. Mas quando se compreende, se aceita. E quando se compreende e se aceita, a dor é desnecessária. Não tem mais sentido. Perde a razão de ser. Então, o caminho é esse. E agora, eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.